Ficou melhor assim. Boa noite. Consegue me ouvir bem aí no fundo? Sim. Que bom. É sempre um prazer e uma alegria retornar a esta casa. Me dá uma satisfação muito grande estar aqui novamente neste ambiente tão agradável, com essa ambiência, né, que nos envolve, que nos acolhe. A gente já vai harmonizando com a música e tudo vai ficando mais fácil. Antes de começar, uma pergunta. Tem alguém aqui que não é espírita? Você não é espírita? Mais alguém? Só você. Todo o resto são espírita. E vocês são espírita há bastante tempo, há pouco tempo? Tem alguém que tenha pouco tempo de doutrina, que não conhece? Você tem pouco tempo? Ah, tá. Você eu sei que tem pouco tempo. 1, 2, 3. Ah, tá. Então você não conhece muito bem a reencarnação ou você já conhece a reencarnação? Já sabe o que significa, como que se dá? Você sabe isso, né? Vocês que estão aqui há pouco tempo. Só você que não é espírita. Você tinha conhecimento da reencarnação? Não. Você tinha, Jana? Tinha. Você tinha, né? E deixa eu perguntar para os outros, né, que já são espírita. Vocês acham que há a justiça na reencarnação? Porque a reencarnação é o processo que o espírito, por exemplo, eu estou Raimunda. Raimunda, mais dias, menos dias, vai morrer, né? Desencarnar. E este corpo aqui vai sumir. Só que eu, que estou Raimunda, mas já tive outros nomes, eu volto para a pátria espiritual e retorno em uma outra oportunidade, com a graça do Criador, e vou habitar um outro corpo, com outro nome, claro que eu não quero mais esse, com outro nome, eu já vou querer escolher até. Dessa outra vez eu não escolhi e deu nisso. Aí eu vou querer um outro nome, né? Vou ter outros pais, é claro que meus pais dessa encarnação já desencarnaram. Então, esse é o processo da reencarnação. E muitas vezes a gente, eu, Raimunda, né? Que eu estou Raimunda aqui, eu faço algumas coisas que não está de acordo com aquilo que eu vim para cumprir aqui nessa existência, que a gente vai ver um pouco mais na frente, que nós chegamos aqui com um programa definido para cumprir. Mas, pelo fato da bênção do esquecimento que a gente tem, a gente começa a ouvir a voz que nos chama para ir para o caminho mais fácil. E o caminho para a estrada, o chamado para a estrada larga, esse é muito fácil de ser ouvido. Quando nos é chamado a trilhar o caminho estreito, passar pela porta estreita, aí a gente titubia um pouco. E aí muitas pessoas falam que não há justiça na reencarnação, uma vez que eu não me lembro o porquê de eu estar passando por tal ou qual situação, já que eu não me lembro onde há justiça. Vocês concordam com isso? Você concorda, né? Então a gente vai ver, né, o que um pouco mais para frente você vai mudar a sua ideia, né? E quem também pensar assim, porque a gente é muito questionado nesse sentido. Uma outra coisa que também é muito colocada e a gente precisa, né, desmistificar é quando alguém pergunta para a gente: você é espírita? Aí você fala: estou espírita. Ah, você é espírita kardecista? Aí você fala: não, só espírita. Ué, mas não foi Kardec que criou o espiritismo? Eu falei: bom, o espiritismo, ou pelo menos a palavra, até que sim. Mas a doutrina espírita, ele só codificou. Então, nós não somos kardecistas, porque nós não seguimos a ideia de um homem,
que se fosse a ideia de um homem, mais dias, menos dias, estaria fadado a acabar. E voltando à questão, aí eles falam também, né? Mas Kardec foi aquele que criou a reencarnação. Kardec não criou a reencarnação. A ideia de reencarnação, ela é uma ideia tão antiga que a gente não consegue precisar quando foi que o homem teve essa ideia. A gente entende que, acho que desde que o homem começou, que nós começamos a nos entender como uma individualidade, que já se começou a ter a ideia da reencarnação. E mesmo aquelas pessoas que dizem não acreditar na reencarnação, ou às vezes nem concorda, mas assim, em forma de brincadeira, acaba dizendo assim: ai, não sei por que isso me acontece, acho que eu joguei pedra na cruz. Eu devo ter colado chiclete lá nos pés de Jesus. Isso já simboliza que eu estou falando de reencarnação, que se eu estava lá naquela época jogando pedra em Jesus, para eu estar aqui hoje só com a reencarnação. Tem um filme no YouTube, vocês podem acessar, que é um filme pequeno até, com o título Minha Vida em Outra Vida. Não é um filme espírita, embora quando você entre lá para procurar, aparece algumas páginas contando a história dessa mulher, dizendo que ela, com a ajuda de espírita, mas eu li o livro todinho, ela não fala nada de espiritismo, em nenhum instante ela aborda essa questão de espiritismo, nem de casa espírita, nem de ninguém espírita. É uma autobiografia, esse filme foi tirado de um livro, né? A autobiografia de Jane Cockle, que é uma inglesa, que hoje ela se encontra ela está com 66 anos, ou seja, contemporânea nossa, que desde os 3, 4 anos ela começou a ter sonhos que ela estava morrendo em uma outra vida. E era sonhos que trazia muita dor para ela, muito sofrimento. Imagine uma criança se ver num quarto de hospital morrendo. Para a gente ver, né, o que significa o esquecimento das coisas para a gente, a bênção do esquecimento. E que muitas vezes esse esquecimento, a gente tem a lembrança, uma ou outra pessoa tem a lembrança, mas se houver uma necessidade, se houver um fim proveitoso para aquilo. E essa criança sofria muito e ela começou a se lembrar o porquê. Ela não sofria porque estava morrendo, mas pelo sentimento de deixar seus filhos. E ela estava deixando 8 filhos pequenos. E ela começa, uma senhora de 30 e poucos anos, né, uma moça de 30 e poucos anos, ela começa a ter sonhos recorrentes e ela vai se lembrando dos filhos, ela vai se lembrando de toda a situação, ela se lembra da casa onde morava, do vilarejo, ela faz um desenho da igreja, ela faz um desenho do hospital onde ela faleceu, ela faz um mapa do vilarejo. Então ela nasce na Inglaterra e isso se dá na Irlanda, e ela lembra que era Irlanda que ela morava. Irlanda e Inglaterra estão ali, né, muito, muito próximos, países vizinhos. Inclusive, parte da Irlanda é tomada pela Inglaterra. Né? E ela começou, ela sabia de muita coisa. E ela foi crescendo. E, ao contrário de muitos outros casos de reencarnação, que quando passa entre 5, 6 anos, a criança vai esquecendo, a Jane não esqueceu. Essas lembranças foram ficando mais fortes. E ela reencarnou muito pobre. Ela também era muito pobre na outra vida. E ela não tinha condições de ir até a Irlanda para verificar se aquilo tudo era verdade, que na cabeça dela era, mas será que era mesmo? E ela com aquela sensação, e o tempo foi passando, ela casa e as lembranças só ficando mais fortes, ela vai até um hipnólogo. Esse hipnólogo ajuda ela a ter mais lembranças e aí ela consegue contato com os filhos. Não vou contar tudo, depois vocês entram lá e vê o filme, que é muito interessante. Embora o livro é muito melhor, que também está na internet, está em PDF, eu li em PDF.
Vocês podem ler o livro, que é muito mais completo do que o filme. E aí ela consegue descobrir, ela consegue reencontrar partes dos filhos que foram o esposo dela. E olha só, ela lembrava de praticamente tudo, mas ela não lembrava do esposo. A lembrança dela com o esposo era muito vaga. Ela não conseguia se lembrar o que se dava com ele, que era sempre ausente, porque ele era um homem muito violento. Então ela sofreu demais nas mãos dele. Aí a espiritualidade, a misericórdia de Deus bloqueou essa lembrança na mente dela. Ela não lembrava. Quando ela se encontra com os filhos, aí o filho é que conta o que ela passava. Agora você imagine um senhor de 70 anos chegar uma moça de 36 anos dizendo: eu sou sua mãe, fui sua mãe na vida passada. Olha que coisa mais louca, né? Mas ela consegue conversar com ele, ela vai contando o porquê, as coisas que ela lembra, e ele era apaixonado pela mãe. Aí ela traz lembranças para ele que ele tinha esquecido, e ele lembra ela de coisas também que ela não conseguiu lembrar. A história é muito bonita. Eu trouxe até algumas fotos. Ó, essa foto daqui, é porque esse projetor, a imagem dele não está muito boa. É a Mary Sunto, na outra vida, com uma das filhas, aqui em 1927. Aqui já é a Jane Cocker, em 1994, com aquela foto ali na mão. Você vê, né? Então, nesse caso, houve um fim proveitoso. Aqui é ela com o filho mais velho. Quando ela morreu, ele tinha 13 anos. 20 anos depois ela reencarna, 21 anos, acho. Aí, nessa época, ela estava com 36 a 37 e ele 71. O filho mais velho dela. E aqui é ela com 5 dos filhos. Ela não conseguiu reunir todos. Um morreu quando eles estavam nesses trâmites para se encontrar. Um morreu. E uma outra moça, aqui ela deixou com um mesinho de idade, ela encontra depois, mas ela não está nessa foto. Ela é aquela lá do fundo, esses 3 aqui são, essa daqui de vestido mais claro é a menininha da foto, e esses 2 aqui são, na sequência, né, os outros filhos dela. Então aí a gente entende que quando a gente não se lembra do que nos aconteceu em outra existência, é porque para nós não faz sentido. Muito pelo contrário, o esquecimento é bênção. Imagine vocês se eu hoje me lembrasse de uma vida passada, vamos dizer, com a minha filha, e eu tivesse a recordação de que eu fui uma carrasca para ela outrora, ou ela para comigo. Imagine como que seria a nossa relação. Não daria certo, né? Então, por isso, o esquecimento é bênção em nossas vidas. Então, na questão 167 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, para a espiritualidade: qual o fim objetivado com a reencarnação? E ela responde: o melhoramento, expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? E aqui a gente vê melhoramento progressivo. Se o melhoramento é progressivo, isso significa que a gente não consegue se melhorar, evoluir em uma única existência. Por isso, melhoramento progressivo. E Jesus, quando ele nos fala: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. Imagine seres ainda tão embrutecidos como nós somos hoje, e há 2000 anos atrás, que éramos muito piores do que somos hoje. Se Jesus falava dessa perfeição, é claro que a gente vai atingir uma perfeição, mas uma perfeição relativa, né? Que nunca chegaremos à perfeição absoluta, porque perfeição absoluta só Deus, nosso Pai Criador. E ele diz também: se tiveres fé, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E é claro que Jesus não falava de uma única existência.
ali ele estava, porque Jesus sabia e ele compreendia muito bem a reencarnação, porque Jesus era judeu e o judaísmo tem a reencarnação como certeza, eles não acreditam na reencarnação. É tanto que um judeu, quando o Severino Celestino foi conversar com um rabino, aí ele falou assim: eu não entendo por que vocês têm que discutir reencarnação. Mas ele falou assim: mas eu achava, rabino, que vocês não acreditavam na reencarnação. Ele falou: e não acredito? Não acredito. Aí ele ficou assim: eu já imaginava. Ele falou assim: não, quem tem que acreditar em reencarnação é vocês, porque eu tenho certeza. Nós, os judeus, temos certeza da reencarnação. Então, isso para a gente é situação que a gente não discute, porque isso a gente tem como certo. Então, aí, quando Kardec, os espíritos falam, né, melhoramento progressivo da humanidade, sem isso onde há justiça. Realmente, sem isso, sem a reencarnação, a gente não pode conceber um Deus justo, bom e misericordioso. Porque tantas anomalias, tanto sofrimento que a gente vê, se não fosse a reencarnação, nada poderia explicar de forma lógica e racional as coisas que a gente vê, os absurdos, né, as dores, os sofrimentos que a gente vê no nosso meio. Na questão 171, também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, em que se funda o dogma da reencarnação? Ele vai nos dizer: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, um bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta aberta, deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Ou seja, um bom pai nunca fecha a porta. Então, imagine nós que temos filhos e um de nossos filhos erra. E aí, a gente sabe que ele necessita de uma punição. A gente vai privar ele dessa ou daquela regalia que ele tinha. Às vezes vai colocar de castigo. E a gente tem as nossas formas de correção para com os nossos filhos. Quando se ele por desventura fizer coisas piores, vai ter, né, o Estado que vai dar a correção. Mas se um filho nosso que errou bastante, bate a nossa porta, pedindo uma outra oportunidade, pedindo uma nova chance, dizendo: pai, mãe, eu me arrependi, eu quero mudar. Qual de nós bate a porta na cara desse filho e fala: não, você errou, você não merece uma outra chance? Algum de nós faria isso? Não, nenhum de nós faríamos isso. Todos nós daríamos uma segunda, uma terceira, uma quarta. Todos nós faríamos isso, porque são nossos filhos. A gente pode até dizer que o filho do outro não merece, mas os nossos sempre merecem. Agora, se nós, que somos imperfeitos, temos essa boa vontade para com os nossos filhos, por que Deus, todo justo, bom e misericordioso, não o faria para conosco, seus filhos? Então, por isso que na questão 167 ele fala: sem isso, onde há justiça? E realmente não tem como haver. E continua, essa resposta é um pouco extensa, e ele continua, né? Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade aqueles de quem não dependeu o seu melhoramento? Depois eu vou comentar essa pergunta. Não são todos filhos de Deus? Só entre os egoístas existe o ódio implacável e o castigo sem remissão. Então, voltando lá na pergunta que eu destaquei em branco. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade aquele de quem não dependeu o seu melhoramento? Imagine
o que é isso daquele que não dependeu dele, o seu melhoramento? Vamos colocar aqui uma situação hipotética. 2 crianças nascem no mesmo dia. Eu vou nomear uma de Patrick, a outra de Francisco. Patrick nasceu num lar estruturado, numa família organizada que o esperava com todo amor, com todo carinho. E ele teve tudo que uma criança, né, de classe média pode ter. Família, educação, princípios morais, ele teve tudo da forma correta. Os ensinamentos religiosos da existência de Deus, de cumprir as suas leis, ele teve todos esses ensinamentos. Patrick casa, tem a sua vida também estruturada, seu filho vai levando. Já o Francisco, Chiquinho, tadinho, era filho de pais drogados, os seus avós já estavam presos, o pai estava morto, a mãe craqueira, e todo o seu redor era uma catástrofe só. Ele nunca teve carinho de ninguém, foi jogado o tempo todo, passou muita fome, tinha que catar comida no lixo para comer, tinha que usar da violência para tomar do coleguinha aquilo que o coleguinha conseguiu, foi adotado pelo tráfico, aí ele foi preso e voltou e foi preso, e assim várias vezes, ele só cometendo crimes. Chegava na prisão, em vez de ressociabilizar, voltava pior. E as coisas foram complicando até que lá num determinado tempo de tanto sofrimento, de tantos crimes, Chiquinho morre, já aos 50 e poucos anos. Morre também de morte natural, de doença, o Patrick. Só aí Patrick vai para o céu, porque ele teve uma vida equilibrada, ele não cometeu nenhum erro. Teve uma reencarnação, uma existência mediana, semi-felizes, né, digamos assim, semi-feliz. Eu peguei dois tipos de reencarnação, né, uma semi-feliz e uma infeliz, que são 5 tipos de reencarnação que o Eliseu Rigonati coloca pra gente. Que esse livro, esse estudo, ele é fundamentado no Livro dos Espíritos, claro, e também no livrinho pequenininho do Eliseu Rigonati, com o título O Espiritismo Aplicado. É muito interessante esse livro. E ele lá tem 5 tipos de reencarnação. Tem reencarnação felizes, semifeliz, mediana e infeliz. Então a do Chiquinho é uma infeliz. A do Patrick é uma semifeliz. E ele e o Chiquinho, que também morreu, o que vai ser dele? Inferno eterno. Porque tudo que ele fez foi errado. Mas ele teve alguma orientação que ele pudesse ser diferente? Não teve. Então, como que ele pode ser punido se não dependeu dele o seu melhoramento? Então, aí entra a justiça da reencarnação. Deus seria justo punindo esse marginal, como a sociedade, né, taxa, né, esse marginal, esse monstro até, com tantas monstruosidades que ele fez. Deus seria justo de punir ele com o inferno eterno, se ele não teve quem lhe desse princípios, se ele não teve nenhum exemplo para que ele pudesse seguir? Aí Deus não seria justo se nós tivéssemos apenas uma existência. Não haveria justiça. É o que a questão 167 fala. Expiação e melhoramento progressivo. Sem isso, onde há justiça? E realmente não há justiça se não houvesse, não haveria justiça se não houvesse a reencarnação. E aí onde ele fala, né? Não são todos filhos de Deus? Claro, Chiquinho, tanto quanto Patrick, são filhos de Deus. Não são todos filhos de Deus, só entre os egoístas existe o ódio implacável e o castigo sem remissão. E nessa mesma questão, Kardec coloca uma nota, né, onde ele fala: a doutrina da reencarnação é a única que corresponde
A ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens em condição moral inferior, pois nos oferece os meios de resgatarmos os erros por novas provações. A razão não indica e os espíritos a ensina. Os espíritos vêm nos trazer, né, toda essa explicação, porque todas as outras... Todos os outros segmentos que eles são reencarnacionistas, eles não têm um esclarecimento de forma tão elucidativa como a doutrina nos traz. Porque a doutrina ela traz para a gente de forma muito clara, né? Todo o processo, como se dá. Então ela traz de forma muito clara. E aí Kardec vai falar para a gente, né? A razão não lhe indica. O que a razão não lhe indica? Quando a gente vê uma pessoa que está completamente... ela já nasce... A gente vê uma criancinha, vamos botar aqui uma criancinha. Ela nasce com uma doença congênita terrível. É congênita, mas nenhum de seus familiares tem. É congênita porque nasceu com ela. Aí você fica pensando, que crime essa criança fez para nascer com esse problema? Aí se você pergunta para o pai, por que uma criança vem com tanto sofrimento? Vai dizer, porque Deus quis. Mas que Deus é esse que permite que uma criança venha desse jeito? Ah, mas pode ter sido a genética do pai e da mãe. Mas essa mesma genética não tem outros filhos saudáveis? Então, a lógica, é essa a razão que Kardec fala, que a razão nos indica, né? Os espíritos nos ensinam como se dá e a razão. Então, aí onde a gente vê pessoas que nascem com deformidades, pessoas que do nada, tá bem, de repente acontece alguma coisa, a pessoa fica completamente... A gente tem a história do Jerônimo Mendonça, né? Que depois ele tem a explicação, o porquê, né, dele ter tido aquele problema, aquela doença degenerativa e ficou aquele tempo todo, né, espiando em cima de uma cama. Aí a gente ouve também dizer, mas a reencarnação não existe porque na Bíblia não fala de reencarnação. Olha, a Bíblia não fala de reencarnação, porque a palavra reencarnação, ela não existia. Ela passa a existir depois de Kardec, antes não existia. Mas existia vários outros nomes, como transmigração das almas, como paleogênese, que vem do grego, né? Pale, que é de novo, repetir, né? E gênese, nascimento. Então, paleogênese. Como no caso da Grécia, metempsicose, que é uma forma de reencarnação que a gente sabe que ela não existe. É um equívoco, mas era, né? Porque hoje, se bem que tem alguns segmentos budistas que ainda tem essa forma de pensar que um ser humano, se ele proceder mal, ele possa renascer depois num animal, numa árvore, numa pedra, e isso a gente sabe que não existe. Uma vez que o espírito atingiu a categoria de hominal, digamos assim, ele não retroage. Mas a metempsicose é nesse sentido, da pessoa, dependendo dos seus atos, reencarnar como um determinado tipo de animal. E aí a gente volta a falar da Bíblia. No Velho Testamento são várias passagens, só que eu trouxe só 2 passagens aqui do Novo Testamento. Essa primeira, né, em Mateus 10, 13, né? Mateus 17, 10, 13. Quando Jesus está descendo, né, do Monte Tabor, depois da transfiguração, os discípulos perguntam para ele assim: Senhor, mas por que os escribas diziam que Elias tinha que voltar e restabelecer todas as coisas? E Jesus lhe responde assim: mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que Jesus lhes falara de João Batista.
Veja bem, eu vos digo que Elias já veio. Aí depois os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. Como que João Batista podia ser Elias, se não fosse pela reencarnação? Elias viveu 700 e poucos anos antes de Cristo. João Batista era primo de Jesus. É tanto que quando Maria vai visitar Isabel, Isabel estava esperando João Batista. Então, e tem mais umas 3 passagens que Jesus afirma que João era o Elias. Tem mais 2 ou 3 passagens que ele afirma isso. Só que como eu estou falando aqui de justiça, eu tenho uma outra que é a reencarnação segundo a Bíblia e a ciência, que aí eu abranjo todos essas outras passagens. E ali, o João Batista, todo mundo viu toda a passagem da gestação de Isabel está contida nos Evangelhos do Cristo. Então não tinha porquê uma outra forma de dizer que ele era Elias se não fosse pela reencarnação. E essa outra aqui, está lá em João 9, versículo 2. Vendo um cego de nascença, os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que viesse cego? E Jesus lhe responde: nem ele nem seus pais, mas é necessário que nele se manifeste as obras de Deus. Agora veja bem, se a pessoa nasceu cega, como que ele pode ter pecado para vir cego? Aqui não está também, de forma implícita, se falando da reencarnação? Quem pecou? Ele ou seus pais? Que também tinha essa ideia de que uma pessoa poderia pagar pelos seus antepassados. Ah, mas o avô dele fazia isso, olha, esse menino veio com o mesmo mal que o avô passou a sofrer depois. Não, quem veio foi aquele mesmo avô que veio na pele do neto. Porque aí seria uma injustiça sem tamanho. Como que uma criança pode pagar pelo erro que alguém cometeu outrora? Não tem lógica, não é mesmo? Então eu trouxe apenas essas 2 passagens bíblicas, mas a Bíblia está recheada de passagens onde não existe uma outra lógica que não seja da reencarnação. E Eliseu Rigonati vai nos dizer que nós chegamos à Terra investido de muitas responsabilidades e com um programa definido a cumprir. Ou seja, todos nós aqui reencarnados, nós temos uma missão. Esse programa definido também pode ser chamado de missão. Todos nós. Não é missão grandiosa, né? Que para grandes missões, isto é para grandes almas. Mas todos nós temos a missão de resgatar aqueles filhos que nos foi confiado, de ser um bom pai de família, de ser uma boa mãe de família, de encaminhar os nossos filhos no caminho do bem. Então, assim, todos nós temos uma missão. Esse é o programa, né, definido que Eliseu Rigonati fala para a gente. E ele continua. Ao contrário, né, porque muitos de nós pensamos, não estamos aqui em gozo de férias e nem para vivermos as 1000 maravilhas sem responsabilidade. Não, nós temos muita responsabilidade, porque nós temos um programa definido e a gente não pode se esquecer disso, porque muitas vezes a gente se perde nas coisas banais, nos supérfluos da vida e a gente não vê o que a gente necessita se voltar para as coisas do alto, para que os nossos benfeitores, o nosso anjo guardião, venha incutir em nós as lembranças e que a gente necessita seguir o caminho que foi traçado para nós quando nós reencarnamos. E ele continua, né? A Terra não é um parque de diversões, e sim um canteiro de obras, pois temos que alcançar, né, o nosso objetivo, né, que é o programa definido. E para tal se faz necessário esses 3 passos, né, o aprendizado, a reparação e a evolução. À medida que eu aprendo, eu vou vendo onde foi que eu errei, eu vou reparar, logo, consequentemente, eu vou evoluir.
Nós temos o aprendizado. A Terra é uma escola na qual estamos matriculados para desenvolvermos as nossas qualidades morais. Pelas várias encarnações que temos, vamos educando os nossos sentimentos. Então, igual uma criança que está na escola, o planeta Terra funciona para a gente também como uma escola. E a gente, com essa, a gente vem uma vez, melhora em um ponto, a gente vem em outra, melhora em outro, e aí a gente vai educando os nossos sentimentos. Se eu tenho muita irritação, eu busco trabalhar esse sentimento, transformar ele em habilidade. Se eu tenho muito rancor, eu procuro trabalhar em mim a temperança, a compreensão. Se eu sou uma pessoa muito orgulhosa, procuro trabalhar em mim a humildade. Se eu sou uma pessoa que odeia fácil, procuro trabalhar em mim o amor, sublimar. Aí eu estou sublimando esses sentimentos. E ele vai nos dizer que essa educação, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Deriva-se desses dois mandamentos, todos os outros preceitos. Se eu consigo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, aí eu tenho certeza que eu já dominei todos os outros sentimentos. E esse aprendizado, que a gente vai tendo como um aluno, na escola, ele nos traz o conhecimento. E tal qual os alunos de uma escola comum, cabe a nós aprender as lições e passar de ano, ou não, estudar e repetir o ano. Depende de cada um de nós. Então, um aluno de uma escola, ele tem toda a liberdade, está fora dos pais, de sentar lá no fundo da sala, começar a jogar bolinha de papel em todo mundo, não prestar atenção na aula e repetir, 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 Aí o pai dá bronca, o pai fica bravo, a mãe briga, mas não adianta. Ele não quer estudar, vai repetir de ano. Mesmo assim, a gente não faz os deveres, que a gente veio, não cumpre aquele plano que a gente veio, o programa definido, a gente vai repetir até a gente aprender e não mais precisar passar por essas lições. E cada reencarnação é como um ano letivo, até que um dia atingiremos um grau de evolução que nos permita entrar em escolas mais avançadas, ou seja, colônias mais evoluídas. Então a gente vai, cada encarnação nossa funciona da mesma forma de um ano letivo. Eu só queria saber quantas vezes eu estou repetindo. Eu devo ser repetente assim em várias séries. Aí a gente vai avançando até que chega um momento que a gente não necessita mais de reencarnar aqui nesse plano, onde a gente já consegue galgar mundos melhores. E aqui vem o segundo passo, a reparação. Então, se eu aprendi, logo eu não vou errar mais e vou reparar onde eu errei. Se praticarmos o mal, teremos que arcar com as consequências do mal que tivermos praticado. E assim a reencarnação funciona como um corretivo para o espírito rebelde. Veja bem, a reencarnação, se eu pratiquei o mal, eu tenho que vir reparar esse mal. E ela vai funcionar para mim como um corretivo, porque eu fui rebelde. Mas isso não é punição, e fala assim, eu reencarnei para sofrer. Não, ninguém reencarna para sofrer. Todo sofrimento que a gente passa são experiências necessárias. E se essa reencarnação funciona para mim como um corretivo pela minha rebeldia, não, Deus não está me punindo. Isso não é punição, porque quando eu embromo o ano todo, não estudo, e chega no final do ano, o professor me põe de prova final, ele está me punindo? Não, ele não está me punindo. É um resultado que eu construí ele lá atrás.
Eu não prestei atenção nas aulas, eu baguncei, eu não deixei os outros estudar, mas mesmo assim os outros avançaram e eu fiquei. Aí quando chega no final, eu vou falar aqui a nível de faculdade, quando chega no final, aí vem, no final do ano, você está em várias matérias, te dá uma prova final. Se eu não conseguir notas a cada bimestre, como que eu vou conseguir uma nota no final do ano com toda a matéria? Que aí vem toda a matéria do ano, né? Você receber tudo, você fazer prova. Como que eu vou passar? Aí eu vou ter que não ir mais à festinha, eu vou ter que me abdicar de um monte de coisa para só estudar, para tentar passar. Aí eu vou sofrer. Porque eu queria estar com meus amigos, eu queria estar bagunçando, eu queria estar na praia, mas eu já não vou poder. Quem está me punindo? Ninguém. São experiências necessárias. Este resultado eu construí. Eu construí ele em uma outra época da minha vida. Então, tudo que a gente passa, como nos diz Emmanuel, ninguém passa pelo sofrimento de grande expressão que não tenha a misericórdia de Deus ali por trás. Ou seja, ninguém passa pelo sofrimento de grande expressão que não faça, não tenha feito por merecer ou que não tenha necessidade daquilo. E ele continua, né? Isso é na mesma lição lá do Eliseu Rigonati. Aquilo que tivermos feito os outros sofreres, de alguma forma teremos que expiar na próxima ou nas próximas reencarnações. Porque se tivesse só uma existência, se a vida começasse na hora da concepção e terminasse com a hora da nossa morte, então esses malfeitores que fazem tantas atrocidades, eles não teriam punição, não seriam punidos. Porque tem muita gente que faz tanta maldade, sequer preso eles vão. Ou às vezes chega aí preso, mas não fica nem 2, 3 meses e sai. Então, da justiça dos homens ele pode até escapar, mas da justiça divina, não. E não tem ninguém lá punindo ele, nem apontando ele. É a consciência dele que vai lhe punir, porque as leis de Deus são justas. E ele vai continuar, né? Ele vai dizer assim, ó, contudo, a reencarnação não é um elemento corretivo apenas, é também edificante, pois nas nossas reencarnações sucessivas somos colocados em íntimo contato com aqueles a quem causamos males e infelicidades, a fim de reparar-lhes os males que outrora lhe causamos. Então, quantas vezes, né, a gente lê a série André Luiz, a gente vê, né, tanta história que se encaixa perfeitamente nisso aqui. Então, não é apenas um corretivo. Né? Também nos coloca, né, nos edifica, porque nos coloca aquele homem que hoje desencaminhou uma menininha, digamos assim, para o mundo da prostituição, que jogou ela na rua da amargura. Então, depois ele pode muito bem vir com essa menininha, só que essa menininha já ficou viciada naquela vida não muito recomendável, e quando ela reencarna, ela traz reminiscências de lá, e aí ele vai ter muito trabalho para reeducar esse serzinho, para trazer esse ser, para elevar esse espírito que um dia ele jogou na rua da amargura. E assim tantas outras, né, histórias que a gente vê por aí afora. É isso. Então, por falar em reparar os males que lhe causamos outrora, lá no livro Memória de um Suicida, tem um personagem, o Mário Sobral. Você já leu esse livro, Max? Lembra do Mário Sobral? Então, Mário Sobral, ele foi um boêmio, um homem de classe média alta, que seus pais bancaram os seus estudos. Ele se casou com uma moça muito decente, teve 2 ou 3 filhos, se não me falha a memória, só que ele era boêmio, adorava a vida desregrada, adorava as casas de tolerâncias, né, na época. E nessas idas dele numa casa de tolerância, ele conhece uma meretriz de nome Iolina. E era uma moça muito bonita, e ele se apaixona por Iolina.
se apaixona perdidamente, aí larga a esposa, deixa tudo, ela tira tudo que podia tirar dele, que tem algumas mulheres nesse lugar que são muito boas nisso. Aí ela tira todo o dinheiro, quando ele se vê arruinado, quando ele não tem mais nada, ela o abandona e vai atrás de outro que tinha mais dinheiro. E o Mário, já sem esposa, sem filhos, nada, ele enlouquece, apaixonado por aquela garota, e segundo eles, né, a garota era brasileira, meu Deus. E o Mário é português, né? Essa história se dá em Portugal, que ali no Vale do Suicida, aqueles 5 daquele grupinho, né, todos eram portugueses. Aí essa moça deixa ele tão enlouquecido que ele vai, bate a casa dela para implorar que ela volte para ele. Só que quando ele chega lá, ela começa a debochar da cara dele. Ele fala que ela não vale nada, mas ele é apaixonado, que ele releva tudo que ela fez para ficar com ela. E ela fala, nada, eu arrumei outro mais rico que você, que pode me dar muito mais do que você me deu. Aí ele fica bravo, fala, não faça isso comigo, me arraste seus pés, não sei o quê. Eu não vou deixar você separar de mim. Ela fala, eu já estou de malas prontas para voltar para o Brasil. Aí ele vai em cima dela e começa a bater, esbofeteá-la, e quando ele percebe, ele tinha acabado de matar Eulina. Então ele estrangula ela. Então ela começa a gritar quando ele, né, começa a bater nela, aí as pessoas começam a chegar, a bater na porta, ele corre, vendo que ela estava morta, pega um lençol na casa dela rapidinho, porque ele ficou apavorado com aquela cena, que não era isso que ele queria, e ele vai numa virga da cozinha dela e se enforca, e ali ele se mata. Então ele passa por todos os horrores ali do Vale do Suicida, já sob, né, a orientação do Instituto Maria de Nazaré, e ele, quando ele é acolhido lá no hospital da Cidade Esperança, ele falava o tempo todo, e ele sofria muito com as lembranças dessa cena terrível que foi ele matando Eulina. E ele começava a ter pesadelos, que as mãos dele estavam afastadas dele. Ele via as mãos dele fora dele, estrangulando Eulina. E ele dizia, eu não mereço ter mão. Essas mãos mataram Eulina. Em todas as conversas dele, ele falava a mesma coisa. Eu quero reencarnar. Aí ele ficou sabendo, né? Ele morre em 1890, se não me falha a memória, 90, 92 por aí. E ele, cerca de 8 anos depois, mais ou menos, quando ele começa a ter noção, né, da vida, tanto aqui como no plano espiritual, ele ficou sabendo que com a reencarnação havia o esquecimento, que ele não conseguia se desligar daquele sofrimento das mãos dele matando Eulina. Aí ele fala assim, eu só vou ter paz, eu preciso reencarnar sem as minhas mãos. Eu quero voltar tão frágil quanto aquela garota, indefesa nas minhas mãos, eu um homem forte. Então eu quero ser tão indefeso como ela ficou nas minhas mãos. Por isso para eu ficar bem, eu tenho que reencarnar sem as mãos. E aquilo ele foi pedindo para os seus orientadores, né? E eles foram preparando ele, até que chegou o dia, ele é um dos primeiros que reencarna, ele e João. Quando ele vai para o Ministério da Reencarnação, em sua maioria, os outros iam tristes, né? Porque normalmente eles não querem muito, porque é um processo, né, um pouco delicado, o restringimento do espírito, né, para poder caber no corpinho que vai abrigá-lo. Então, quando eles estão saindo daquela fila para ir para o ministério, e todos, aí ele acena para os companheiros, né, para o Camilo, né, para o professor Belarmino, para o Jerônimo. Quando ele acena, eles já percebem que ele não tem mais as mãos. O seu perispírito, ele já tinha moldado ele sem as mãos. E aí ele vem para reencarnar, nunca mais o Camilo fala dele, que é quem narra a história, né, dos livros Memória de um Suicida. E passa tempo, e o Camilo sempre trabalhando com o seu benfeitor, com o Ramiro de Guzmão, até que um dia eles vêm fazer uns trabalhos aqui no Brasil, espírito, né? E aí o Ramiro fala com ele assim, lembra do Mário? Ele, claro que eu lembro, quer ver ele? Ah, claro que eu quero. E aí ele vai até onde o Mário está.
Quando chega lá, eles já tinham se passado 40 anos. Quando chega lá, eles encontram um homem de 40 anos, numa condição lamentável, sem as mãos, com muita falta de ar, porque ele se matou enforcado, então ele tem que arcar com as consequências, né, do ato que ele praticou. Com muita falta de ar, com muita dificuldade para respirar, e ele fica enlouquecido, assim, horrorizado de ver aquela cena, né, que tinha sido um homem rico, né, um homem bem-sucedido na vida, e de repente está daquele jeito. Aí ele fala assim: observe esta mulher. Aí ele observa uma mulher de aproximadamente 50 anos, aí ele fala: você sabe quem é ela? Ele diz: não conheço. Ele falou assim: a gente não conhece, mas o Mário conhece ela muito bem. Essa aí é Eulina. Observe o carinho que ela tem com ele. Então ela veio e tentou, é claro que ela não estava vendo os espíritos ali, né, conversando, porque você viu a leitura inicial, né, que nós somos, né, vigiados por uma nuvem de testemunhas. Então, ela não percebia a presença deles, e eles deram um passe nele, deram um passe nela também, e ela colocando o remédio para ele. Aí ele falou assim: Mário nasceu de uma prostituta, porque foi para onde a sua atração, ele foi atraído, né, para aquele ambiente que era ali onde ele sempre viveu. Ele não conseguia se desvincular daquele ambiente, e ele nasce de uma prostituta. Essa prostituta, quando vê ele sem as mãos, não quis, aí procurou uma senhorinha, uma lavadeira pobre, entregou a criança, e essa senhora tinha uma filha de 10 anos. Essa filha de 10 anos é Eulina. E aí o Ramiro de Guzmão faz toda aquela situação aparecer como uma tela para o Camilo. E aí ele vê a mulher chegando com o bebezinho e a menina de 10 anos, que muito boazinha, ajudava a mãe, e ficou muito feliz com o irmãozinho mesmo sem as mãos, e ela passou a cuidar desse irmão. Ela estava com 50, o Mário com 40, e ela ali, a mãe morreu e ela cuidando do irmão. Então a gente não sabe, porque o livro não conta a história de Eulina no plano espiritual, mas com certeza ela se arrependeu das suas atitudes e decidiu vir para progredir, também auxiliar o Mário, porque ela também teve culpa. Ela o seduziu, ela o provocou. É claro que nada justifica o que ele fez, mas ela teve a sua participação, e ela com certeza prometeu aos seus benfeitores que ia procurar reparar aquele dano que ela fez, auxiliando o Mário. Então ali havia uma reparação mútua, tanto do Mário quanto da Eulina. E aí por isso, ó, cadê? Somos colocados em íntimo contato com aqueles a quem causamos males e infelicidades, a fim de reparar-lhe os males que outrora lhe causamos. Então essa história que está lá no livro do Memória de um Suicida, ela é muito, muito ilustrativa, né, para se encaixar nisso aqui que o Eliseu Rigonati fala para a gente. Na questão 192 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: pode alguém, com um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Interessante a pergunta, né? Porque imagine uma pessoa que tem uma única encarnação e é uma pessoa boa, né? Que consegue aquilo que a gente está falando, né? Não tem como numa encarnação só você conseguir ser perfeito, atingir a sua evolução. E nessa pergunta aí fica muito claro, né? Pode, né? Tem um proceder impecável. Ninguém tem nada contra ele, nunca fez nada de errado. Olha o que a espiritualidade vai dizer. Não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que são desconhecidas e incompreensíveis,
poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas não é a perfeição absoluta. Observa que se o homem vem, ele tem um proceder impecável aos olhos dos homens, mas ele precisa progredir em outras áreas. Ele tem que evoluir como mulher. Se ele for rico, ele tem que evoluir, passar pela prova de ser pobre. Se ele foi alemão, ele tem que passar pela prova de ser africano, né, com os dois polos. Nós estamos ali no meio, né, nem lá nem cá. Então, assim, se foi um Marx da vida, né, descendente de alemão. Acho que sim, né, Marx? De sobrenome seu, descendente de alemão. Então, a gente tem que progredir em todos os segmentos da vida, não só em um. Se eu progredir só como mulher, eu espero que eu já tenha passado pela prova do homem, né, que não precisa passar. Mas tudo bem, se tiver que ser, a gente vai ser. Porque em todas as áreas, a gente tem até uma pergunta que eu não me lembro agora qual é, que tem essa pergunta. Não, precisa progredir em todas as áreas. Se como pobre, como doente, como saudio, como preto, como branco, como mulher, a gente tem que progredir em todas as áreas. E aí onde ele fala, né? Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas não é a perfeição absoluta. E essa imagem aqui eu trouxe que ela faz jus a essa resposta da espiritualidade. Isso aqui é uma imagem de Moisés, esculpida por Michelangelo. Conta os historiadores que quando ele terminou essa obra, ele ficou tão extasiado, ele ficou tão deslumbrado com a sua obra, que ele olha para ela e fala assim: és tão perfeito, por que não fala? E ele bate com um martelo no joelho do Moisés, acho pensando que Moisés ia fazer, ai, já pensou se Moisés fez isso? Aí ele teria criado um homem. Aí a obra dele, olha o que? Poderá ser tão perfeito quanto comporte, né, a sua natureza terrena, mas não é a perfeição absoluta. E lá em cima, né? Pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. E a gente tem mania, né, de achar assim, nessa encarnação eu sofro muito. Aí por que fulano tem uma vida tão boa? Por que cicrano vive uma vida sem nenhum percalço? Por que só eu tenho que sofrer? É tanta gente que fala isso, né? A gente fala até sobre isso às vezes lá, né, Jana? Então, que a Jana faz parte do nosso estudo do Evangelho, segunda-feira. Aí a gente tem sempre essas questões. Aí tem uma historinha que uma mulher vivia reclamando que a vida dela era muito sofrida e vivia perguntando para Deus por que ela sofria tanto, por que a cruz dela era tão pesada. E o tempo todo ela fazendo essas lamentações. Aí um dia, em sonho, um anjo aparece para ela e fala assim: mas minha filha, por que você reclama tanto da sua vida? Aí ela fala: não, meu Senhor, porque a minha vida é muito ruim. Eu tenho uma vida muito sofrida, de muito sacrifício. E ele falou: então tá bom, você acha que a sua cruz é muito pesada? Vem comigo. Aí levou ela para uma sala onde tinha um monte de cruzes e falou assim: eu vou te dar 1 hora para você ficar aqui dentro e escolher a cruz que for melhor que a sua, você pode pegar. E ela foi, ela pegava uma, a cruz estava lá. Nossa, nessa aqui ela vai ser linda, maravilhosa, vai ter muito dinheiro, mas vai casar com um homem que é muito rude, muito bravo. Ah, não, essa aqui eu não quero não. E toda a cruz que ela pegava tinha alguma coisa. Aí, por último, ela pega uma, o horário dela está acabando, ela olha assim: nossa, mãe, essa aqui está perfeita, eu vou ter dinheiro, eu vou ser linda, eu vou poder viajar, meus filhos vão ser maravilhosos. Ai, mas eu vou ter que desencarnar cedo. Não, também não quero essa não. Aí o anjo fala para ela: sua hora está acabando. Aí ela fica assim: que eu vou? Não vou pegar essa aqui, vai ter que ser essa. E ela sai correndo. Aí quando ela chega lá: ai, peguei essa, vai ser essa a minha cruz. Aí ele olha para ela e ri e fala assim: ai, minha irmã, que bom. Eu fiquei com medo de que você pegasse outra cruz, mas você acabou pegando a sua própria cruz.
Ou seja, né, cada um de nós tem a cruz que nos foi permitido ter. Deus não põe fardos pesados em ombros fracos, né? Já nos disse Jesus. Então, que a gente não reclame da nossa situação, seja ela qual for. Nós estamos passando por experiências necessárias e que a gente possa fazer o melhor, mas o melhor mesmo que estiver em nosso alcance nessa nossa existência, para que numa próxima a gente não tenha a necessidade de voltar para corrigir algo que a gente fez nessa existência. Eu agradeço muito a presença de todos vocês e se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Já temos aí 15 minutos para a gente fazer a nossa